Hoje, o nosso radar está voltado para o potencial de anúncio de proventos, né? Por algumas empresas conhecidas na Bolsa, talvez até o final desse ano. Vamos mergulhar nos dados e análises que a gente tem sobre 4 nomes específicos: Malha Metal Leve, ticker LEVE3, a Gigante Petrobras, PET-R4, a TUP, TUP3 e a CEMIG com o ticker CMG4. A ideia aqui, assim, é investigar a fundo a situação de cada uma. Quais são as perspectivas de distribuição de lucros? Que fatores estão jogando a favor ou contra o desempenho delas? O que os números mais recentes podem indicar? Faremos isso com base nos estudos e informações que compilamos, claro. E olha, já adianto que uma delas parece apresentar uma situação bem curiosa, talvez com potencial de retorno que pode surpreender. Vamos nessa. Com certeza. É um bom momento para a gente avaliar essas companhias, olhando não só o histórico de pagamentos, que é super importante, mas também os dados operacionais recentes, né? As projeções que circulam no mercado e, claro, o cenário macroeconômico e as particularidades de cada setor. Vamos tentar entender o que pode estar no horizonte para quem acompanha ou investe nessas empresas. Ótima. Começando então pela MAHLE, a Metal Leve, LEV3. Estamos falando de uma força dominante no setor de autopeças brasileiro, correto? Uma referência nesse mercado. Exatamente. É uma das líderes com uma receita fortemente concentrada aqui no Brasil e na Argentina, respondendo por algo entre 60%, talvez 70% do total. Mas é crucial notar que ela não depende só daqui, né? A MAHLE tem uma presença internacional relevante, com vendas para a Europa, América do Norte e Central. Isso ajuda a diluir riscos geográficos, sabe? E o que chama atenção na MAHLE é a diversificação do negócio. Eles não vendem só para as montadoras, embora isso seja quase metade da receita, é bastante. Eles também têm uma forte presença no mercado de reposição de peças, que costuma ser mais resiliente em crises, né? E não para por aí. Atua em vários segmentos, desde veículos pesados como caminhões e ônibus, passando por máquinas agrícolas, até veículos leves e motocicletas. Essa combinação de produtos, clientes e mercados doméstico e exportação tende a dar uma base sólida para a receita. E aqui chegamos ao ponto que me chamou a atenção nos estudos que a gente viu. Parece haver uma desconexão assim gritante. O lucro operacional da MAHLE está flertando com os picos históricos, mas a cotação da ação despencou recentemente. Estamos falando de uma queda da faixa dos R$ 52 para algo em torno de R$ 28. Isso é quase metade do valor. Bastante coisa, né? É um ponto que realmente, olha, salta aos olhos. Historicamente, existe uma correlação bastante visível. O lucro operacional sobe, a cotação tende a acompanhar, o lucro cai, a cotação também sente. Vimos esse padrão se repetir lá em 2011, depois em 2018, durante a crise da pandemia e na recuperação que se seguiu. Só que agora o cenário é diferente. Mesmo com o lucro operacional lá em cima, perto dos recordes, a ação sofreu essa queda de quase 50%. Isso levanta uma pergunta fundamental, não é? O mercado estaria exagerando no pessimismo e a ação ficou descontada? Ou será que o mercado, de alguma forma, já está antecipando uma futura queda nos resultados que ainda não apareceu nos números operacionais? É o dilema. Precisamente. É a grande questão para quem analisa a empresa agora. E falando em histórico, não podemos esquecer que a MAHLE tem uma reputação de longa data como boa pagadora de proventos. Isso vem de décadas. Algo frequentemente citado em análises mais antigas do mercado sobre empresas velho, como se diz. Sem dúvida. A política da empresa, historicamente, envolve anunciar proventos 3 vezes por ano. As datas de corte, as famosas datas com. Ah, sim, as datas com isso. Elas costumam ocorrer em abril, novembro e dezembro. Um detalhe importante, no entanto, é que a maior parte do pagamento desses proventos anunciados ao longo do ano acaba se concentrando em maio do ano seguinte. Há também um pagamento menor de juros sobre capital próprio, o JCP, que geralmente ocorre em dezembro do próprio ano do anúncio. Essa frequência de anúncios, especialmente no final do ano, levou alguns analistas a cunharem o termo dividendo turbinado. Certo? A ideia seria que, comprando a ação em determinados momentos, seria possível capturar um volume maior de proventos num período um pouquinho maior que 12 meses. Exato. É uma estratégia que busca otimizar o fluxo de recebimentos,
aproveitando essas datas de anúncio concentradas. E olhando para as projeções que constam nos materiais que a gente analisou, há um cenário, digamos, condicional interessante. Se a Mafler retomar uma política de distribuir um payout mais agressivo, na casa de 95% do lucro, o que é uma premissa forte, vale ressaltar, ela poderia fazer 6 anúncios de proventos até abril de 2027. 6 anúncios. Como seria essa distribuição, então? Bom, seriam 2 anúncios no final de 2025, um em abril de 2026, mais 2 no final de 2026 e, por fim, um em abril de 2027. Nesse cenário hipotético de payout elevado, as projeções indicam um dividend yield de 9,6% para o exercício de 2025 e impressionantes 13% para 2026. Mantendo essas premissas, o valor total distribuído por ação poderia alcançar R$ 6,45 até abril de 2027. Se a gente considerar aquela cotação que você mencionou, na faixa dos R$ 28,00... Sim, R$ 28,00. Isso significaria um dividend yield acumulado de cerca de 22% nesse período de pouco mais de 2 anos. É uma projeção ousada, claro, que depende muito da decisão da empresa sobre quanto do lucro distribuir. Mas se concretizar, colocaria a Amale novamente entre as maiores pagadoras da Bolsa, especialmente olhando para 2026 e 2027. Mas reforço, é uma projeção baseada num playout histórico que não necessariamente vai se repetir, né? Entendido. É um potencial interessante, mas com um C importante aí lidado à política de distribuição de lucros. Vamos mudar o foco agora para outra gigante, a Petrobras, PET4. Um destaque nos dados recentes que parece inegável é o aumento consistente na produção. Sim, os números operacionais têm sido bastante positivos nesse aspecto. A produção de óleo e gás natural equivalente, o óleo mais LGN, saiu de um patamar de 2,1 milhões de barris por dia no quarto trimestre de 2024 para 2,5 milhões no terceiro trimestre de 2025. É um salto considerável, representando um crescimento de 8% em apenas um trimestre e de 18% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, 2024. Isso mostra uma execução operacional eficiente, sem dúvida. Mas nem tudo são flores, né? Temos fatores externos pressionando. Exatamente. A queda no preço internacional do barril de petróleo e a valorização do real frente ao dólar no período recente são ventos contrários. Eles acabam impactando a receita em reais e, por consequência, a geração de caixa e as expectativas de proventos. Se tivéssemos um cenário de preços do petróleo mais robusto combinado com esse aumento forte na produção, o potencial de distribuição de lucro seria ainda maior. No momento, as projeções de mercado para o dividend yield da Petrobras estão mais comportadas, variando ali entre 9% e 11%, considerando a cotação atual da ação. Além da produção geral, a empresa também teve marcos operacionais específicos importantes recentemente, correto? Li algo sobre poços novos? Sim, no terceiro trimestre de 2025, por exemplo, tivemos a entrada em operação de 11 novos poços produtores, sendo 7 na Bacia de Campos e 4 na Bacia de Santos. Isso contribui diretamente para manter ou elevar os níveis de produção. E falando em produção, os FPSOs, aquelas unidades flutuantes que produzem, armazenam e transferem petróleo, também tiveram notícias positivas. O FPSO Marechal Duque de Caxias, por exemplo, demonstrou capacidade de operar acima da sua capacidade nominal, entregando cerca de 20 mil barris por dia a mais que o esperado. E o caso do FPSO Almirante Tamandaré é ainda mais emblemático. Ele entrou em operação em fevereiro de 2025 e já atingiu o pico de produção planejado de 225 mil barris por dia, bem antes do previsto, com 3 meses de antecedência. Inclusive, chegou a registrar picos de 250 mil barris diários em outubro. Nossa, a escala disso é impressionante. Só essa plataforma Tamandaré, sendo a maior do Brasil, produz mais que o dobro da produção inteira da PetroRio. Coloque em perspectiva o tamanho da operação da Petrobras, né? Sem dúvida. E agora, temos um evento chave se aproximando. A divulgação do balanço financeiro do terceiro trimestre de 2025, que geralmente ocorre no início de novembro. Pela política de remuneração da Petrobras, esse anúncio de resultados costuma vir acompanhado da declaração de um provento trimestral. E o que as projeções indicam para esse próximo provento? Já tem alguma estimativa?
Olha, as estimativas de mercado compiladas nos estudos que a gente viu apontam para um valor ao redor de R$ 0,90 por ação. Considerando a cotação atual, isso daria um dividend yield de aproximadamente 3% só nesse anúncio trimestral. Análises de casas como XP e BTG Pactual também corroboram essa expectativa, projetando um montante total de proventos na casa dos 2,2 bilhões de dólares para este trimestre, o que é compatível com esses R$ 0,90 por ação. Entendi. E além do balanço trimestral, tem outro evento importante no calendário da Petrobras ainda este ano, certo? O plano estratégico. Sim, o plano estratégico para o período 2026-2030. A Petrobras costuma divulgar esse plano atualizado no final de novembro. Ele é crucial porque não só define as metas de produção e investimento, mas também detalha as premissas da companhia para variáveis-chave como o câmbio, custos e, principalmente, o preço do petróleo. Com base nisso, o plano sinaliza as expectativas de geração de caixa futura e, consequentemente, a perspectiva para o pagamento de proventos nos próximos anos. É um documento muito aguardado pelo mercado, com certeza. E conectando todos esses pontos, uma métrica que se destaca nos estudos é a geração de fluxo de caixa livre, o FCF. As estimativas para este ano apontam para algo em torno de 15 bilhões de dólares. Se compararmos isso com o valor de mercado atual da empresa, que gira em torno de 72 bilhões de dólares, chegamos a um FCF yield, o rendimento do fluxo de caixa livre sobre o valor de mercado, de aproximadamente 20,8%. 20,8%. Isso é realmente alto, não? Comparado a outras. É altíssimo. É um dos maiores FCF yields entre as grandes petroleiras globais. Considerando a política atual da Petrobras de distribuir 45% desse fluxo de caixa livre aos acionistas, isso nos levaria a um dividend yield anualizado de cerca de 9,4%, o que está alinhado com aquelas projeções de 9% a 11% que mencionamos antes. E o histórico recente de anúncios trimestrais início do ano, junho, agosto, e vários com data de corte em dezembro de 2024, reforça a expectativa de que um novo anúncio referente ao terceiro trimestre de 2025, deve vir junto com o balanço agora, no início de novembro. E como fica o sentimento do mercado em relação à matéria-prima principal, o petróleo? Isso pesa na análise? Imagino que sim. Pesa bastante. As análises que vimos indicam que as posições vendidas em contratos futuros de petróleo, ou seja, as apostas na queda do preço, estão em níveis historicamente elevados, os maiores desde 2011. O sentimento global parece, de fato, bastante negativo para a commodity no curto prazo. No entanto, é sempre bom lembrar que petróleo é volátil por natureza, né? Uma análise interessante que surgiu nos estudos compara o preço atual ajustado pela inflação ao longo dos últimos 20 anos. E o que ela mostra é que o patamar atual do petróleo está abaixo da média histórica desse período, cerca de um desvio padrão abaixo. Então, isso pode abrir uma janela para quem pensa diferente da maioria. Para quem tem outra visão. Pode ser interpretado assim. Para quem tem uma visão de médio a longo prazo e não compartilha desse pessimismo extremo com a commodity, talvez seja um momento interessante para considerar posições em petroleiras. Se houver uma recuperação nos preços do petróleo, mesmo que parcial, isso poderia impulsionar não só a valorização das ações, mas também aumentar a geração de caixa, o lucro e, consequentemente, o potencial de distribuição de proventos. Mas, claro, dado o cenário de incerteza e a volatilidade inerente, a cautela é sempre recomendada ao fazer essas projeções. Faz sentido. Muita coisa para acompanhar na Petrobras. Vamos dar uma olhada agora na Tupi, TUPI 3. A cobertura sobre ela nos estudos foi um pouco mais sucinta. Mas o que se destaca em termos de proventos... Realmente, as informações sobre Tupi eram menos detalhadas em termos de projeções futuras específicas. Mas o padrão histórico dela é bastante claro. Observamos uma recorrência de anúncios de proventos concentrados no final do ano. Quais datas apareceram nesse histórico que vocês viram? Olha, vimos registros de anúncios em novembro e dezembro de 2021, depois em outubro e dezembro de 2022, seguido por outubro de 2023, um anúncio em janeiro de 2024, provavelmente referente ao exercício de 2023, né? E outro em dezembro de 2024,
Ou seja, existe uma clara tendência de anúncios acontecerem no último trimestre ou bem no início do ano seguinte. E por que essa concentração no final do ano? Tem alguma razão específica do setor ou da empresa? Os estudos não aprofundaram a causa exata desse padrão na Tupi, mas é comum em empresas industriais, especialmente as ligadas a ciclos de produção mais longos ou a setores como automotivo e de bens de capital, que o fluxo de caixa se realize de forma mais intensa em certos períodos do ano. Pode estar ligado à sazonalidade das vendas, ao recebimento de pagamentos de grandes clientes, ou simplesmente à política interna de consolidar resultados antes de definir a distribuição. Então, baseado nesse comportamento passado, o que a gente pode esperar para 2025? Talvez um anúncio em breve? Dada essa consistência histórica de anúncios no final do ano, não seria nenhuma surpresa se a Tupi anunciasse novos proventos agora, nos últimos meses de 2025. Embora a gente não tenha projeções quantitativas tão detalhadas como para Mali ou Petrobras nos materiais analisados, o histórico sugere que é um período provável para anúncios. Quem acompanha a Tupi deve ficar atento às comunicações da empresa nesse período. A previsibilidade do timing, ao menos, parece ser um ponto a favor. Entendido. Um padrão histórico a ser observado. E para fechar nossa rodada de análises, vamos para a CEMIG, CMG4. Uma empresa do setor elétrico, tradicionalmente vista como defensiva e boa pagadora de dividendos. E tem aquela percepção comum de que a CMG4, a ação preferencial, costuma ser mais vantajosa em termos de yield que a CMG3, a ordinária, certo? Sim, essa percepção existe e muitas vezes se confirma na prática. A CEMIG tem de fato um histórico robusto de distribuição, com proventos que vem mostrando crescimento no médio e longo prazo, o que agrada quem busca renda passiva. No entanto, a CEMIG tem uma característica muito peculiar na sua estrutura de pagamentos que precisa ser bem compreendida por quem investe. Peculiar como assim? O que tem de diferente? Bom, são 5 anúncios de proventos ao longo do ano, o que parece ótimo à primeira vista, né? São 4 anúncios de juros sobre capital próprio, JCP, com datas de corte geralmente em março, junho, setembro e dezembro, e um anúncio de dividendo com data de corte em abril. Até aí parece interessante. 5 pagamentos por ano, onde está a peculiaridade então? O ponto crucial está no prazo entre o anúncio e o pagamento efetivo. Dos 5 anúncios, apenas o dividendo declarado em abril é pago dentro do mesmo ano. Todos os JCPs anunciados ao longo de um ano, por exemplo, os JCPs com datacom em março, junho, setembro e dezembro de 2025, só vão cair na conta do acionista bem mais tarde. Mais tarde quanto? Tipo, no ano seguinte? Exatamente. Tipicamente, eles são pagos em 2 parcelas, apenas em junho e dezembro do ano seguinte. Ou seja, os JCPs anunciados ao longo de 2025 só seriam pagos em junho e dezembro de 2026. Ah, entendi. Isso muda bastante a perspectiva inicial, quer dizer, exige uma paciência considerável do investidor, principalmente no começo, né? Exatamente. No primeiro ano, ou até um pouco mais, o investidor que monta a posição na CEMIG pode ter a sensação de que está recebendo menos do que esperado, porque parte relevante do que foi anunciado ainda não foi pago. É preciso ter essa visão de longo prazo e entender essa mecânica específica da CEMIG. Mas depois desse período inicial de espera, qual a vantagem dessa estrutura? A vantagem é que, uma vez que o sistema engrena, essa estrutura cria um fluxo de renda passiva bastante previsível e concentrado em 2 meses do ano, junho e dezembro. Quem mantém a posição por mais tempo passa a receber não só o dividendo do ano corrente, pago no mesmo ano, mas também os JCPs anunciados no ano anterior. Os materiais analisados até mencionam relatos de investidores que aproveitaram momentos de baixa na cotação, como durante a pandemia, para construir posições significativas, e que hoje se beneficiam desse fluxo regular de renda passiva, em junho e dezembro, além da valorização que a empresa também proporcionou nesse tempo. Interessante essa dinâmica da CEMIG, realmente requer uma estratégia, uma paciência um pouco diferentes. Bom, percorremos um bom caminho hoje, hein? Analisando Mali, Petrobras, Tupi e CEMIG com foco nesse potencial de proventos até o fim do ano, sempre com base nas informações e análises disponíveis.
Vimos desde a desconexão preço-lucro da Mali, o forte FCF Yield da Petrobras, o padrão histórico da TUP, até essa estrutura peculiar de pagamentos da CEMIG. Muita coisa. Foi uma boa visão geral das diferentes situações, sim. E talvez para deixar uma reflexão final para quem nos acompanha, a gente viu hoje como a volatilidade afeta essas empresas de formas distintas, né? Seja pelo preço do petróleo na Petrobras, seja pelos ciclos econômicos no caso da Mali ou Tupi. Pensando nisso, como a diversificação não apenas entre setores, mas dentro de uma carteira focada em proventos, com empresas com diferentes cronogramas e sensibilidades como essas que a gente discutiu hoje, pode ser uma ferramenta poderosa, não só para gerenciar riscos, mas também para buscar um fluxo de renda mais estável e consistente ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos de cada ativo individualmente. Algo para conectar os pontos que levantamos aqui. Excelente ponto para reflexão. Com isso, então, encerramos nossa análise de hoje. Lembramos sempre que esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. O mercado de renda variável, a bolsa de valores, envolve riscos inerentes e toda e qualquer decisão de investimento é de responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima.